Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365, Aberturas de Tarô. Na Semana do Amor. Estamos na Semana dos Namorados, chegamos até aqui. E aí estamos fazendo aberturas especialmente para essas datas, para essas semanas que antecedem Dia dos Namorados, mais ainda, depois ainda tem o Dia de Santo Antônio, aí a gente tem outros santos e festa junina e é Brasil. Então, eu peguei também uma pequena, licença aqui para puxar um oráculo que é muito legal, que chama-se Saberes Sistêmicos na Vida Amorosa. E por que não? Vem um pedacinho de carta. Tudo que vem um pedacinho de carta eu gosto muito. Diz o seguinte para a abertura de hoje: ame de todas as maneiras. O amor não tem dono. É inclusivo, se expande em muitas direções e se mostra de diversas formas. Cada relacionamento te desafia a olhar uma forma específica de amar. Todas são importantes e se mostram como pequenas facetas de um grande diamante. Permita-se perceber que o amor é ilimitado e não é exclusivo entre você e alguém. Amamos muitos, porém, para usufruir do poder do amor, é necessário estar presente e apreender o que a relação deseja compartilhar naquele instante. Aí ele sempre solta uma frase, uma meditação, uma proposta para você trabalhar. Fica aí. Me abro para olhar a imensidão de amor que existe dentro de mim. Posso amar o universo, pois sou amor. Mas também percebo que se relacionar exige compromissos e acordos. Sendo assim, comprometo-me a amar com toda a intensidade, mas respeitando os meus princípios e os da outra pessoa. Beleza? Gostei muito disso, achei tão bacana. Então, estou compartilhando com vocês. E aí, mais do que isso, a gente vai ter uma abertura hoje que é daquelas de colocar Leonardo DiCaprio de volta aqui no Tadã! Titanic. Pois é, já que, né, a autora deu esse nome, eu ia mudar o nome. Eu falei, não, vai ficar Titanic mesmo, todo mundo conhece, sabe o que significa, tá ótimo. E aí, você que está chegando agora, vem aqui para o 365 comigo, Fernanda Vidigal. Como? Dando aquele joinha, compartilhando esse vídeo, fazendo parte desse canal, porque isso super ajuda esse projeto e o próprio canal a ir ganhando, crescendo, né? Vai andando, beleza? Aí, mais ainda, se você gosta daquele lugar mais chegadinho, gosta de bater papo com outros tarotistas, taromantes, tarólogos, enfim, simpatizantes e amantes do tarô, aí você vai para o 365 Abertura de Tarô do WhatsApp. Tem um link aqui embaixo, aqui em cima, no alto do meu canal. Segue por lá e a gente se vê do outro lado. Combinado? Então vamos para a abertura de hoje, que já se faz tarde. Bom, primeiro de tudo que eu tenho que apresentar essa semana, aqui no 365 Abertura de Tarô, é comigo, Fernanda Vidigal. Por quê? Porque eu acabei esquecendo de apresentar no final da outra semana. Então, nós estamos começando uma semana, semana 24. Estamos na leitura 161 do Titanic, com 10 cartas hoje. Amanhã, preciso dizer que te amo, ou não. Aí depois, casamento feliz. Mais uma, Santo Antônio Casamenteiro, que eu não ia perder a oportunidade. Na 165, no dia 14/6, a gente tem Provocando Desejo. Aí depois a gente tem Inimigo Oculto e a gente fecha essa semana, na outra segunda-feira, com a abertura da Paixão. Olha que demais! E eu vou continuar um pouquinho mais ainda nessa toada do amor. Vou dar uma liquidada, assim, aproveitando essa temporada de Câncer. Aí depois a gente praticamente nossa semana já vai ter uma conversa sobre, né, Gêmeos, aí depois de Câncer, aí depois de Leão, e a gente também aproveita para dar uma engatilhada, não é, nesse signo super cheio de amorosidade. Na verdade, todos nós, né? Mas vamos lá. Seguindo. Então, abertura 61, a gente está aqui no Titanic. Então, assim, nada mais é devastador do que um amor que não se cumpre. Seja qual for a razão do fim, ou do término, ou da separação, muitas vezes queremos entender e não entendemos nada. Essa abertura olha para um amor que não se cumpriu, para algo que ficou no ar. Já passou por isso? Eu já.
lá no começo da vida. E aí, como é que você ficou? Como é que você lidou? Como é que você perguntou? Na verdade, inclusive, esse é um grande momento na minha vida onde eu mergulho no tarô e vou mergulhar em quase tudo quanto é tarotista da capital de São Paulo, correndo atrás de entender como assim acabou, né? É isso sempre vai fazer parte da nossa conversa, ou não, né? Às vezes as pessoas têm um karma bom e aí não acontece. Muito bem, a gente precisa de 10 cartas. eh, Vou estar privilegiando para estar olhando no sistema europeu, né? Já perceberam que é um pouco da minha força pessoal, mas gosto muito. Então, eu vou trabalhar com 10 arcanos maiores e 10 arcanos menores. Combinado? Carta um, eu olhando para o meu Titanic. A carta 2, o Titanic. A carta 3, a razão desse encontro. Carta 4, tipo de amor. Carta 5, tipo de impedimento. Carta 6, o que restou. Carta 7, há alguma esperança e tipo o quê? Carta 8, como devo seguir adiante? Carta 9, o que devo evitar? Carta 10, qual foi o aprendizado e saldo final? Printou? Copiou? Colocou no diário de bordo? Porque eu vou fazer perguntas? Não, eu vou usar a minha própria história e vou dar uma olhadinha no meu Titanic de novo. É um Titanic muito antigo já, né? Ele ficou lá nas calendas de uns 40 anos atrás, mas não tem problema. Continua habitando o meu coração e a minha história. Então, sendo assim, eu vou olhar para ele, porque assim eu dou uma instrução de como é que a gente faz a leitura para ti que está chegando aqui querendo olhar o seu Titanic. Vamos olhar junto? Então, bora seguir para a mesa. Seguindo aqui para a mesa, porque aqui a gente gosta muito de mesa e de jogo, não é? Como não, como não? Ah, aqui está a leitura que eu fiz, né? Exatamente na abertura de hoje, desse trabalho do saberessistêmicos.com, muito legal. E que eu acho que eu vou usar, assim, daqui até os namorados, né? Santo Antônio, então eu vou usar nessa temporada afetiva e amorosa, que sempre é um complicado e tal, e coisa e tal. Bom, Fernanda, que baralho você vai usar? Tá, então eu vou usar um tarô todinho de bossa, que é esse tarô inspirado nas coisas russas, polacas, lá do outro lado do mundo. Apesar de tudo que está acontecendo, né, a população e o folclore desses lugares não tem nada a ver com os poderes. Então, eu vou pegar os maiores daqui. Ele é inspirado no Rider-Waite, isso já dá uma ajuda para todo mundo se sentir menos afogado, Tristal, Favela da Maré. E aí a gente põe os menores também na pauta, né? Vou pôr aqui só para não atrapalhar por hora. Beleza, então, vamos fazer aquele embaralhamento básico, ele já está embaralhado. Vamos fazer o corte mágico, sempre inspirador, e aí a gente fecha e a gente vai botar, então, no print, na conversa, as nossas cartinhas. Lembrando que você pode fazer um spread, uma mandala de um jeito diferente, do seu próprio jeito, né? Tudo em linha, como você achar melhor. O que eu acho super valioso no formato é tentar memorizar, e o mais importante é nas posições, porque a gente tem um mapa de leitura que é bem legal. Então vamos lá. Na carta um sou eu olhando para o meu Titanic, 40 anos depois, não tem problema. O meu Titanic, né? Olhando para ele, aqui está o meu Titanic. Aí a razão desse encontro ter acontecido, né? O tipo de amor que foi e o tipo de impedimento que foi, né? Na coisa que impediu. Sobrou alguma coisa, né? Restou algo? Fica aqui. O que restou, né? A sexta carta, e na sétima tem algum tipo de esperança, né? Tipo o quê? O que que sobra, assim? Saldão de domingo. Aí, como é que eu devo seguir adiante? Ou como é que eu segui adiante? Eu posso até dizer dessa forma. O que que eu devo evitar sempre com relação a esse assunto, a esse evento? O que que eu devo evitar? E qual foi o aprendizado ou saldo final? Não é que eu vou ficar com a última? Vou. Ela chamou os olhinhos para mim, subiu, e aí com isso que eu vou lidar dentro do spread da abertura da tiragem de hoje, tentando compreender. Fê, você já vai abrir as menores já?
que aí não me dá nem trabalho, eu já faço a leitura. Às vezes isso pode ser bem bom. Então, voltando, eu olhando para o meu Titanic, o Titanic em si, e claro, às vezes vai revelar como é que a pessoa está hoje, né? O que está rolando. A razão desse encontro lá no passado, antes, quando foi, o tipo de amor que tivemos, não é? Tipo de amor, o tipo de impedimento também, a gente põe aqui. Ah, restou alguma coisa? Sobrou alguma coisa, né? Tem algum saldico ali, alguma coisa que ficou? Tá. Alguma esperança, tipo, né, saldão de domingo? Vamos lá. E como é que eu devo seguir adiante? E o que que eu devo evitar? E qual foi a aprendizagem toda, o saldão final, né? Aquela coisa mais espiritual, mais elevada para a gente conversar. Pronto, cartas na mesa, as cartas escolhidas, bora seguir para a leitura. Vamos dar uma olhada como é que a gente entende isso aqui. Eu olhando para o Titanic. Olha eu no Arcano do Mundo. Olha que beleza de carta, né? Muito interessante, um olhar de vários ângulos, um arcano do mundo, ou três presenças, tem a ver muito com os folclores de lá, mas vamos lembrar que o arcano do mundo é esse lugar onde a gente se desprende, se sente meio livre. Então, eu olhando aqui a distância, bem a distância, né, do meu país para essa situação. E ao olhar para isso, aparece o dois de paus. Um dois de paus um pouco mais contundente, um pouco mais enfrentador, mas dizendo que dois caminhos, cada um seguiu o seu caminho, dois caminhos. Isso, acho bem interessante. Duas vontades, dois destinos, dois caminhos. Tá, o meu Titanic. Vamos lá, chamei ele para estar aqui presente. Arcano da Justiça. E aí eu já vi muita gente tentando romancear essa senhora, mas de verdade, gente, arcano da justiça. Então, é alguém que está no lugar dele, é alguém que está na posição dele, é alguém que hoje tem um distanciamento e um esfriamento absoluto, talvez até do que eu seja, ou quem sou, e que tem o seu próprio lugar, onde está na justa medida, está tudo certo, né? Então, ele se sente no lugar certo, ele está apropriadamente na vida que ele escolheu, tá tudo certo, né? E temos uma frieza no sentido de que talvez tudo aquilo que tivéssemos para trocar já foi, tá justo, tá resolvido. O arcano que está por trás, olha que legal, né? Então, assim, dentro de um velho tarô, de um velho jeito de ler tarô, qualquer rei representa uma figura masculina. Sim, era uma figura masculina. Hoje ele está como rei de espadas. Não, ele sempre foi um crânio, sempre foi uma super cabeça, sempre foi uma pessoa extremamente aculturada, né? Um cara culto, um cara com muita informação. Então, isso continua, né? É a mesma pessoa e acho lindo representá-lo. Mais do que isso, em alguns momentos a gente também pode aferir a história de que um rei de espadas é do elemento do ar, por isso comunicabilidade, inteligência e conteúdo, e por isso mesmo ele poderia ser um geminiano, um libriano ou um aquariano, e não é que é um desses três, só não conto qual. Né? Mas olha lá, tá aí super bem representado. Eu falo que o campo, meu campo é muito generoso e normalmente acaba simbolizando na cara o que eu acabo perguntando. Então, a razão desse encontro, qual foi a razão desse encontro? Olha que legal. O diabo foi uma paixão avassaladora, jovem, né? Vamos ver se aqui atrás fala mais alguma coisa. O oito de ouros. Numa época de muito trabalho da parte dele, de muito envolvimento, ainda numa época super cheia de apegos, então muita paixão carnal, muita ligação, muita juventude, né? A gente tinha 20 anos, muito jovens. Então aqui tem esse lugar da paixão, do atavismo kármico, como diria a minha antiga mentora, né, Dona Cleonice. Então, onde tinha grandes, profundas paixões e conexões, todas bem da matéria, bem do fazer, né? Tá bom? A razão desse encontro está aí. Olha que saldo interessante para olhar hoje. Tipo de amor. Que tipo de amor foi? Foi um tipo de amor da roda da fortuna.
daquele que, como estão aqui na roda as três moiras ou as três tecelãs do destino, gente. Então, assim, roda da fortuna foi um grande destino, foi uma sorte, foi uma fortuna, foi uma loteria maravilhosa. Eu tenho todos os saldos positivos, mesmo com tudo de difícil que foi, né, abrir mão, né, deixar ir. Não é bem abrir mão, é deixar ir. Três de paus, lembrando também que exatamente era um amor de terceiro caminho. Talvez não fosse exatamente o caminho de cada um. Tinham três destinos, né? Tinha mais coisa envolvida. Então foi um tipo de amor também livre, um tipo de amor extremamente potente enquanto existiu, né? Porque é do elemento do fogo, mas que depois segue cada um seu destino. Bom, os tipos de impedimento, tipo de impedimento que a gente teve, né? O arcano do julgamento, o impedimento kármico, o impedimento familiar, o impedimento de lugar certo, hora certa, impedimento do tempo que teríamos juntos. Havia um forte impedimento. Mais do que isso, com o pajem dos pagens, o pajem de ouros, também uma lembrança de que o impedimento foi também da matéria, também foi material, foi circunstancial, foi daquele tempo, hora e lugar de história de cada um. Então, assim, talvez a própria juventude tenha sido um grande impedimento. O que que restou? Aí a gente fica até com medo, né? Mas vamos lá, o que que restou? A lua, delícia. Restou sonhos, cada vez mais esporádicos, muito raros, mas acontecem. Sobrou um psiquismo ou uma tristeza, um spleen, muito lá distante, é possível, então está no fundo do meu inconsciente, mas está lá. E os sete de taças. Sobrou as ilusões do que eu lembro dessa relação. Sobrou as ilusões do que foi bom dessa relação. Sobrou a minha parte iludida sobre essa relação. E está tudo bem com isso. Há alguma esperança, tipo que. E aí a gente tem os enamorados. Há alguma esperança? Talvez, quem sabe, todavia, entretanto, tem um livre-arbítrio junto aqui. E aí, essa é uma potente resposta para aquilo que ao longo da vida eu fui aprendendo nas relações. Quando um não quer, dois não briga, né? Quando há um envolvido com o outro e o outro não estava envolvido com você, é livre-arbítrio, é escolha, escolha de destino, escolha de caminho. E aí a gente tem aqui por trás, né, em espadas, o oito de espadas, dizendo que nada a fazer, não restou nada, né? Definitivamente restou aceitar o que o destino construiu e o livre-arbítrio de cada um, né? Então, tem alguma esperança? Mais ou menos não, né? Sobre alguma coisa? Não também. Então, como é que eu devo seguir adiante? Cada dia mais, mas vamos falar daquilo que os arcanos me trazem. Como o Papa, com esse totem bem bonito, construído aqui, né? Então, como é que eu devo seguir adiante? Pela minha sabedoria, pelo meu próprio caminho, pelas coisas que eu acredito e fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor, que é compartilhando conhecimento com uma rainha de paus por baixo, dizendo: seja a grande mulher que você é, seja o seu próprio sol, a sua própria força. E, gente, não é por nada, não. Vou me emocionar porque essa rainha maravilhosa está com um gato cinza igual o meu, que faleceu depois de 18 anos de parceria. Olha que delícia. Lembrei do Tico. Então, assim, esse é o meu lugar, né? Sendo eu. Maravilha. Show de bola. Eu falo que algumas cartas são muito interessantes, né? Elas acabam trazendo sempre um teretetê a mais, é ótimo. E o que que eu devo evitar? Olha, o próprio dependurado. Evitar me sentir ou arrependida, ou ah, paralisada, ou impedida, ou chateada, né? Ou adoecida por conta do que houve, né? Já foi. Então, me libero. E aí a gente tem também uma outra rainha linda, uma rainha de ouros. Então, veja bem, o que que eu devo evitar? Evitar achar que eu posso só fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, ou só ter as coisas. Evitar o apego. Desapega total, solta como um peixe solta, solta nas águas do universo e deixa ser livre.
né? Então, evitar ser uma figura melancólica, um pouco rancorosa ou guardadora de muitas coisas. Solta, solta e fica leve, fica bom. Qual foi o aprendizado e o saldo final? O aprendizado foi de ser a imperatriz, de ser a criatura solar e dona do meu espaço e da minha própria existência, né? Inclusive trazendo esse lindo, né, girassol aqui, aprendendo a ser minha própria luz, meu próprio sol, minha própria existência, aprendendo a ser mulher, aprendendo a ser tudo aquilo que sou, aprendendo a expandir, aprendendo a prosperar, aprendendo a crescer. E com os 7 de bastões, aprendendo as várias faces que a vida traz, os vários debates, as várias dificuldades que as relações trazem e com isso crescendo sempre, né? 7 paus é sempre buscando mais entendimento. Maravilha! Olha que cartas fortes, né? Um colorido também super, super bacana. Tenho gostado dessas cartas jovens e coloridas. Bem, gente boa, então, para o de hoje, estamos aqui. Gratidão para todos vocês. Deixa eu sair aqui, ó, o famoso, né? Um beijo, um queijo. Amanhã tem mais? Ah, é mesmo. Amanhã tem mais mesmo, Fernanda? Sim, amanhã a gente tem uma nova abertura, que é a abertura do Preciso Dizer Que Te Amo. Nova jogada amanhã, vem comigo, não me abandona, aqui no 365 Aberturas de Tarô. Com quem? Comigo, Fernanda Vidigal. Um beijo, um queijo e um tarotê para todos vocês. Até amanhã.